talento de cantora. Contém ironia nessa fala. Olá, bonitos e bonitas, como estão? Bem? Então, gente, eu juro pra vocês que esse vídeo ele tende a ser mais sucinto, ele tende a ser mais dinâmico. Mas eu não vou falar em tempo, porque os últimos que eu falei duraram em média 20 minutos e eu não quero isso. Então, bora lá! Roda a vinheta! Não tem vinheta, então vamos sem vinheta mesmo. Pessoal, quando a gente quer falar em mudança, quando a gente fala em alimentação, quando a gente fala em transformação, geralmente esses termos já nos assustam, naturalmente nos assustam. A gente está numa fase onde, pós-pandemia, algumas coisas aconteceram, como esse super foco por alimento, né? Então, o iFood da vida aí tomando uma proporção na nossa vida surreal. Então, a gente tem que entender e avaliar tudo o tempo todo. Então, eu não posso excluir uma parte do processo e pensar, não, depois eu penso nisso, o foco agora é o resultado, eu vi essa fotinho ali, eu gostei daquele perfil de um corpo, perfil de um estilo corporal, perfil de uma coisa e eu quero seguir aquilo. Então, o acesso à informação, à internet, à imagem também mudou a ponto de, sim, a gente ter uns desejos alterados aí nessa questão de, pô, eu quero aquilo. E a gente esquece o nosso fator genético, a nossa realidade mundana. Então, eu tenho um ambiente. Eu sou mãe de família, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma vida um pouco mais corrida, eu tenho uma vida um pouco mais estressada, Então, assim, a gente anulou todos os fatores que são, sim, importantes nesse quesito e só botou o objetivo para jogo. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre o quanto eu preciso avaliar tudo à minha volta, incluindo as minhas... os meus medos, as minhas mágoas, as minhas mensagens guardadas desde a infância que hoje vêm à tona através de compulsões, crises, ansiedades. Então, quando a gente trabalha e olha esse todo, questões de pilares, a gente talvez não, né? A gente estará pronto para essa transformação, mas aceitando que sim, temos vários fatores aí nesse caminho. Então, só essa tirada de máscara, essa tirada gente, é tipo um teatro onde a gente se coloca ali, a gente se enquadra, a gente vê hoje algumas blogueiras vendendo um ideal. A gente vai ali, come aquilo como se fosse só aquilo, né? Então, a gente tem que, primeiro, desmistificar todas essas ilusões que a gente criou dentro do nosso consciente e subconsciente, que sim, que aquilo é possível, e aí, essas pequenas frustrações que nos carregam, até mesmo para essa não realização do ocorrido, e aí a gente vai conseguir ver a nossa verdade nua e crua. Então, os 5 pilares que a gente vai trabalhar seriam eles. A gente vai alinhando, olhando um pouquinho para cada coisa, é isso que traz o sentido para todas as outras. Eu trabalho com elas as 5 ao mesmo tempo e uma auxilia na outra. É tipo uma estrutura, né? Por isso que eu chamo eles de pilares mesmo, porque é uma estrutura. A gente constrói uma boa casa, uma casa firme e segura, através de bons pilares, tá? Então, é sobre isso. E aí, quando eu vou olhando para cada ponto, puxando um e outro, realmente a casa será construída. Só que aí que tá, a gente está construindo essa casa para aguentar furacões, para aguentar tsunamis. Ou seja, gente, a gente não está imune a estresse, a gente não está imune a perder alguém, a gente não está imune a ter uma briga com algum colega, dentro de alguma relação, seja dentro do campo profissional ou conjugal. Então, assim, quando a gente entende que somos seres humanos, providos de
de sentimentos que recebe ou que algum evento que passa, a gente tira esse senso de cobrança, de achar que nós vamos nos encaixar dentro de um só protocolo. Então, abraçar a nós mesmos, abraçar quem eu fui, quem eu sou, para ser quem eu quero ser. Então, é essa passagem que a gente precisa viver, tá? Então, assim, ó, a questão do primeiro item que eu citei, que é a questão do emocional / espiritual, é o quê? É entender que sim, né? A gente tem uma história, né? Então, claro, em atendimento eu avalio essa história com mais profundidade, indo até para um lado mais sistêmico, que seria olhando para essa coisa toda a nível familiar, né? Nós somos parte do que a nossa família deixou para nós. Por isso a nossa genética, por isso esse sistema familiar, por isso essa árvore genealógica. Nós somos parte do que vivemos na infância, que seria esse sistema biológico, de a gente entender que sim, eu vou falar de mim. Eu passei por eventos na minha infância onde eu não tive o acesso a certo alimento, então assim, não tô dizendo que eu passei fome, né? Eu tive tudo que eu precisei atendido de forma excelente. Só que, por exemplo, meus pais trabalhavam fora e eu ficava na casa de uma prima, de uma amiga. Eu não tinha certa liberdade de abrir o armário e comer o que tinha lá. Era dela. Eu tinha esse senso de educação. Então, eu passei eventos na minha infância que hoje, em alguns momentos de acesso ao alimento, um exemplo, se pedir uma pizza. Tudo bem, Naisa, você precisa e come só o suficiente. Que é o quê? 1, 2, 3 fatias. Não. Aquele senso daquela falta que eu tive nessa infância, que eu vivi naqueles momentos, isso vem à tona. Então, isso sou eu. Eu sou esse todo. Eu sou esse total. Eu não sou só a parte que quer aquele corpinho legal que eu vi lá naquela foto. Não. Eu sou tudo isso. E quando eu aceito isso, é que é a diferença. Então, olhar, conhecer, nem tudo talvez a gente consiga fazer sozinho, sem uma direção, sem um guia, sem um material para que eu possa trabalhar esses pontos, tá? Então, claro, hoje eu não vou conseguir abordar tudo isso aqui, mas eu quero que você tente lembrar, quando você tá de frente pro alimento, quando você tá frente a essa situação, você olhe e acesse. Quem tá ali? É você? Ou é a criança sua que está ali diante daquele alimento e precisa matar algo que sofreu, que passou na infância? O meu público-alvo, quando eu estava em atendimento recorrente, vinculado às academias, era o quê? Era fome mesmo, gente. Era fome. Ali na faixa etária dos 40, 50, muito acesso à fome. Por quê? Porque a época era diferente, a era diferente. Não se entrava numa padaria e escolhia o que queria, o teu dinheiro pagava aquele alimento, não era assim. Então, claro, a gente também não tinha tanto acesso à informação visual, né, de muita comida, propaganda de comida, mas ao mesmo tempo você também frequentava lugares onde você via alimentos que não necessariamente faziam parte da tua casa. Hoje a gente desmistificou, hoje o ato de comer tomou uma proporção muito diferente. Acho que todo mundo deve perceber, certo? Então, a parte dessa bagagem emocional que eu falo em primeiro ponto dentro desse item é essa, de você abraçar e entender que você é sim um ser completo, certo? Outro ponto, não menos importante, é o que? A bagagem, por isso que eu falo, né? Eu uso o termo espiritual, mas a bagagem emocional, a bagagem de energia que você traz. Então, a cada vez que você sentar para fazer a refeição, sentar diante do alimento novamente, você tentar entender o que você quer dessa refeição. Se for um objetivo fisiológico, ou seja, você querer extrair daquilo nutrientes para nutrir a máquina, nutrir o corpo, ok.
Se você estiver ali buscando um acalento, um carinho, um aconchego emocional, já não tá certo. Ali já entrou toda a questão do que eu tô sentindo, agregando e buscando algo a mais que o alimento não precisa te devolver. Ou seja, aí entra o pedir comida, aí entra a questão dos descontroles, aí entra a questão... Porque pensa, gente, eu venho estressado, eu quero algo ali que vá me aliviar. Eu preciso de muito, eu preciso de quantidade, porque o meu estresse é enorme, certo? Estamos numa era onde o senso crítico está muito elevado. Então, aí mais um ponto a se pensar, certo? Ó, me aprofundei no tema. Vocês veem que eu não quero demorar. Vocês estão vendo, pessoal. Segundo item, alimentação. Gente, esse é o forte, né? Talvez é o que eu vou trazer também com bastante força. Mas como eu tô cuidando aqui do nosso amigo tempo, eu vou tentar ser mais breve. Então, a questão da alimentação, quando a gente tira todo esse caráter emocional, espiritual, toda essa carência de infância, memória de infância, a gente fica com o ato de alimentar-se, nutrir-se. Então, eu tenho como fosse um carro. Eu abasteço o carro para andar 50 km, 50 quilômetros, eu vou andar 50 quilômetros. Eu dou para o carro apenas o que ele precisa. Seria assim, gente. Seria eu sentar e alimentar apenas a minha fome fisiológica. A fome, a energia que eu preciso ter para, sei lá, para minha janta. Então, eu vou ingerir apenas a energia que eu preciso para aquela refeição. Então, aqui a gente entra naqueles pontos que a gente já conversou sobre alimentos, grupamentos, macro e micro, alimentos que dão mais saciedade. A fonte proteica é uma fonte muito segura que nos ajuda bastante nesses momentos, nessas escolhas. Mas quando a gente olha para o alimento apenas, tá vendo? O item fica até pequeno. O item fica até pequeno. Os meus pacientes me procuram, eu quero emagrecer. Mas eles não sabem, eles nem se atentam que no fundo, gente, a alimentação ela é uma parte pequena. Ela não é o todo. Ela acaba sendo a menor. Por quê? Porque quando eu tô com todos os outros pilares preenchidos, a alimentação ela se torna a consequência e não a causa. Diferente do que todo mundo pensa, a alimentação ela vai chegar num momento que ela vai ter uma troca tão leve, que ela vai fluir de forma tão leve, que tu vai pensar, meu Deus, passou uma semana, tu vai olhar, teu corpo vai responder positivamente naquilo e tu vai olhar e vai pensar, meu Deus, o que aconteceu? Por quê? Porque quando a gente trabalha todos esses outros itens, que nem aqui também nesse item do emocional e da espiritualidade, quando a gente trabalha a questão da nossa fé e o sentido da nossa vida tem valor, a gente não precisa extrair dos outros pilares a alegria, o sentimento, o prazer. Então, vocês entendem que boa parte da estrutura do nosso pilar, ela vem desse item? Por quê? Porque se eu tiver com ele enraizado em força, em resistência, todos os outros se tornam consequências. Certo? Próximo item, exercício. Todos os meus pacientes de atendimento nutricional, né, na parte que eu atendia só no caráter nutricional, sabem. Gente, eu sou bem exigente nesse item também. Por quê? Gente, de novo, considerando que o nosso corpo ele segue uma linha tradicional de um equilíbrio, de uma harmonia, é o quê? Ele precisa se movimentar. Na mesma medida que ele descansa, ele se movimenta. Então hoje, por exemplo, por que muitos problemas relacionados a sono? Porque estamos aí na fase dos remédios para dormir. Por quê? Menos movimento, mais acesso. Ou é Uber, ou é carro próprio, ou é qualquer outro meio de deslocamento que não envolva o corpo, a doação, a troca de energia. Então, pode ver,
Eu pego um paciente que tá, Naisa, realmente muito problema para sono. Gente, é uma energia. Você tem um débito por dia. Vamos lá seguir os nossos antepassados lá da época da caverna. Eles corriam, caçavam e dormiam. Né? Comiam, dormiam, mas, ou seja, eu tenho essa passagem. Eu preciso sair à caça. Eu preciso. Meu corpo precisa dessa troca. Então, exercício, suma importância. O exercício, ele quase minimiza, ele minimiza, acho que minimiza, tá bom. O exercício, ele dá um up ali, ele diminui os efeitos ruins, inclusive da alimentação. Ou seja, se eu faço exercício regular, a ponto de eu mudar o meu índice calórico total, ou seja, o meu gasto calórico total, a minha alimentação ela consegue ter manejos. Por quê? Porque o meu gasto está elevado. Então, assim, o exercício ele pode sim ser escolhido em caráter de gosto, né, de você escolher fazer algo que te traz prazer e alívio e tranquilidade. Então, por isso que eu digo, tem que ver quando você escolhe uma forma de movimento para ver o que você espera dessa escolha. Mas, sim, nós temos aí algumas opções que nos auxiliam ainda mais, porque geram a produção de massa magra. De novo, vamos para o próximo item para não haver profundidade, porque já tá vendo. Aqui, então, ficou a respiração e a hidratação, né? Hidratação, gente, nosso corpo é 70% água. Então, pensem, só de eu trocar essa água, de eu trocar essa energia líquida, porque o nosso sangue que bombeia ar para os nossos pulmões, ou seja, ele não é muito importante, gente. Coisa pouca. Gente, água. Naisa, eu não tô conseguindo fazer nada. Água. Respire melhor e tome água, gente. Naisa, outra coisa, assim, ó, a gente trabalha ali com a ideia do chá, mas o melhor de todos, água. Por favor, gente, por favor, vamos lá, vamos trocar. Principalmente você que tá aí, trabalha com a questão da voz, então que nem eu aqui, ó, né? Gente, água. Eu que falo muito, você que tá aí nessa conversa, nessas reuniões, água. Respiração, porque respiração também, gente. Então, claro, nós temos aí a yoga, nós temos outras técnicas que auxiliam isso. Mas só o ato de eu oxigenar o meu cérebro, então assim, ó, eu sentei diante do alimento. Olha só. A respiração ela te traz para o momento presente. Se você fizer o que eu sugeri ali naquele outro vídeo sobre essa limpeza energética do dia, um incenso, um negocinho, gente, só ali tu já deixa 30% do teu dia. Ansiedade, estresse, cara, é isso, tá, gente? É isso, importantíssimo. Então a respiração seria isso, né? Eu tô estressado, vou lá quebrar tudo. Eu vou lá resolver isso da pior forma possível, mas eu vou lá. Antes de iniciar o vídeo, que eu também tenho os meus medos, venço isso a cada filmagem, ó. Certo? E último item, não menos importante, sono e intestino. Sono, gente. Sono é simplesmente sono. Gente, é durante o sono que eu faço a restauração celular, que eu dou o upgrade no meu corpinho. Gente, importante, gente. Qualidade de sono, tempo de sono, né? A gente tá aí nessa fase de telas extremamente desregrado e usa e abusa. Então, gente, sono. A gente tem
as fases do sono REM, sono que, né, que é a fase que a gente vai se preparar para entrar no sono profundo. A gente tem o círculo circadiano. Esse sono ele tem sim um planejamento. Lembre sempre, o nosso corpo não é uma máquina, mas ele segue alguns processos que caminham para. Então, por exemplo, para mim ter a produção do hormônio GH que eu tenho no pico noturno, que é ali pelas umas 2 horas da manhã, que eu tô já na fase do sono REM, para eu atingir esse sono, eu preciso estar na cama brincando ali por uma 10h30, 11 horas para mim pegar no sono logo. Então, tá vendo, gente? Eu não tenho esse pico da produção do GH, naturalmente eu atrapalho todo o resto do meu acompanhamento, da minha dedicação. Então, de novo, gente, estrutura forte para um resultado eficiente. Estrutura forte, gente. Por favor, aqui, ó. Intestino. O intestino se torna o quê? Consequência disso tudo. Porém, não é menos importante. A gente precisa cuidar da nossa saúde intestinal, já considerado o nosso segundo cérebro. Isso mesmo. Ali é que mora boa parte da nossa inteligência. Gente, temos que cuidar. Porque não adianta, vai lá, como um alface, eu como um abacate, eu como umas oleaginosas, eu como uns grãos, eu como uma hora para nós. Eita! Eu como bem, tô ali e tal, e meu intestino não absorve. Então, gente, valorizar. Veja como o seu intestino funciona. Naisa, ele funciona no horário que eu tô no meio do trânsito. Dê um jeito. Acorde um pouquinho antes, faça alguma coisa, algum procedimento, né? Ali uma caminhadinha, um copo de água que estimule, você vá conhecendo o seu corpo, que estimule o seu intestino a ponto de você ir no banheiro antes de sair de casa. Ai, Naisa, eu passo o dia todo fora, daí eu não vou no trabalho. Gente, facilite a sua vida, né? Lembre sempre, todos evacuamos. Claro, ninguém quer, ninguém gosta de evacuar fora de casa, mas, gente, todos evacuamos. Então, tem um momento, tem ali o teu rito, escolha um momento que tu perceba que o banheiro, ele é mais só teu. Vai lá, escolha uma privadinha, assim, específica pra ti, cria uma amizade ali, pau, deixa acontecer. Deixa acontecer naturalmente. Se tiver algum produtor aí gostar do meu talento de... Deixa acontecer naturalmente. Se tiver algum produtor aí gostar do meu talento de cantora. Contém ironia nessa fala. Gente, deixa acontecer, tá? Deixa acontecer, isso muda tudo. A minha filha de 3 anos, gente, tava num conflito de fezes aí. Ela ficava enfesada. Ela, uma criança. Então, sim, isso acontece, tá? Então, olha a importância. Isso sai, né? Enquanto isso tá dentro de mim, eu fico um dia inteiro segurando. Gente, você tá reabsorvendo essas fezes. O líquido da sua saliva é extraído dessa região. Olha que coisa mais estranha. Gente, faça isso, tá? Faça isso. Arrume um equilíbrio e faça esses pequenos cuidados. E aí, pessoas, impossível? Não. Falamos bastante, né? É claro que nós falamos, né? Impossível não, né? Então, bora lá, gente. Vamos se cuidar, vamos tornar esse novo estilo de vida uma possibilidade. Não se afaste disso, não torne isso algo para amanhã, para um dia. Não, isso é para hoje, isso é para já, tá? Eu crio há algum tempo já. Eu não sei o formato que isso vai vir até vocês, mas ou vai ser um programa, ou vai ser um produto. Por quê? Eu construí um material muito especial, tá? Muito especial. Na verdade, há um bom tempo eu venho com ele escrito, mas eu escrevi ele num tempo limite ali, foi algo bem forte, assim, até tô tentando entender da onde
eu tirei isso, quem que tava ali comigo, porque foi uma energia incrível, gente. E claro, hoje ele não tem ainda a estrutura toda, mas ele seria nessa ideia. Eu trago a proposta dessa autocura, né? Então, o passo a passo de você, aqui foi só uma chamada, claro, mas o passo a passo para a gente se aprofundar e gerar para si mesmo esse novo olhar, essa nova forma de viver, que trabalha com isso. Você aceitando quem foi, trabalhando quem é, para um dia escolher sim quem vai ser. E é sobre isso, né, gente? Porque é sobre a nossa vida, isso é sobre a nossa família, isso é sobre todos que à nossa volta estão e que a gente sim influencia, diretamente ou indiretamente. Então é isso, meus amigos. Eu estou feliz, vocês viram, eu dei uma pequena movimentadinha ali, eu já ganhei alguns seguidores, 10. Mas e daí? Isso é bastante, né, gente? Vamos lá, continuem aqui comigo, deixem seu like e bora lá, gratidão.